Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. E talvez a que mais me machucava era a minha língua. Era a língua ferida que havia expressado em sons durante os últimos anos as palavras que minha irmã evitava dizer por vergonha dos ruídos estranhos que haviam substituído sua voz. Era a língua que a havia retirado de certa forma do mutismo que se impôs com o medo da rejeição, da zombaria das outras crianças, e que por inúmeras vezes a havia libertado da prisão que pode ser o silêncio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um podcast Puxando da Estante, o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou o seu host, Rob Teles, e estou aqui com a companhia dos nossos e nossas guerreiras que estão aqui para falar mais sobre esse livro que foi o fenômeno da pandemia, né? Se teve uma coisa que foi viral, além do Covid, aqui no Brasil, no mundo literário, foi Torturado. O que a gente poderia também chamar de Bacurau literário, né? Todo mundo já falou, cara, você já leu Torturado? Você já leu Torturado? Você já viu Bacurau e leu Torturado? Você já leu Bacurau com 11 namoradas e viu Torturado? Enfim, com toda essa mistura maravilhosa que acabou rolando com o frisson dessas duas obras. Mas o que é mais interessante, agora partindo das piadas, né? É que Torturado é um livro que fala de causas sociais e que traz um cenário de um Brasil profundo que é pouco ou tem sido pouco retratado nas principais obras best-sellers do Brasil, que em geral, quando a gente fala de literatura contemporânea brasileira, muitas vezes a gente tem em mente aquela que retrata os grandes centros, Rio, São Paulo, até a parte mais urbana em si do que necessariamente esse Brasil profundo, de uma época supostamente desconhecida, e o que nos faz refletir se realmente é algo do passado ou algo que ainda vivemos. Essa obra de Itamar Vieira Júnior veio arrebatando tudo e que traz pra gente muitas reflexões e até a trajetória dele muito interessante que iremos discutir aqui. Para isso, eu vou chamar primeiro Jéssica, seja bem-vinda, que foi a primeira a ler o livro há um tempo atrás. E aí, Jéssica, como você tá? Tô bem, só que realmente eu li o livro uns meses atrás, então ele não vai estar tão fresco na minha memória quanto tá pra vocês. Mas vai ser interessante ver o que vocês acharam. Jéssica, livro bom não sai da cabeça, cara. Nos acompanha durante muito tempo. O principal está no seu coração. Sim, mas vocês vão ver. A coisa muda, já li muita coisa desde então. Eu tenho muitas memórias muito fortes, impressões muito fortes dele que ficaram, mas alguns detalhezinhos talvez se percam. Mas o importante aqui é que a gente vai debater os principais temas, né? Acho que também é até bom não precisar entrar em tantos detalhes, porque é pra pessoa também ter a surpresa e a delícia de ler o livro, né? Ive, e você, como foi a experiência de entrar nesse Brasil profundo? Pelo que eu tinha ouvido as pessoas falarem dele, eu achei que ele ia ser muito mais monótono do que ele foi. Pra mim foi uma leitura muito mais rápida, mais fluida e muito mais interessante também, até porque abordava vários pontos de religiões de matriz africana e várias coisas que eu nunca tinha tido tanto contato. Então pra mim foi uma experiência muito, muito boa. Eu acho que isso é o mais interessante e isso o próprio Itamar fala em entrevista, que a leitura é um exercício de empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? E, cara, já adianto que pra mim isso foi... Ele conseguiu muito bem essa missão que ele tinha para realizar, que era de transportar a gente para esse cenário que muitas vezes não é comum pra gente, né? Mamãe, como foi para você essa viagem ao sertão baiano? Nossa, eu me surpreendi muito positivamente, porque justamente por ser um livro que tava no hype, né? Eu não esperava muita coisa, porque geralmente eu não gosto de coisa que tá no hype. Mas eu adorei o livro. Me surpreendi, gostei bastante. Boa. E Rudá, e você, que disse que ia ler várias vezes, deixou o livro guardado na estante, tá? Meu irmão, mais poerento que tudo. E aí, como foi finalmente, forçosamente ler esse livro? Então, eu curti também muita leitura, só que eu confesso aqui para os ouvintes que
eu peguei num momento meio ruim. Eu tô um péssimo leitor, velho. Não tava conseguindo me concentrar em nenhum livro, sabe? Mas eu gostei. Agora, essa parte final mesmo, que o livro fica muito, muito, muito bom. Foi uma leitura incrível. Mas eu não... Ele tem um momento ali no meio que eu achei que tem uma barriguinha, mas foi isso. Eu acho que teria sido melhor se eu tivesse pegado em outro momento. Eu não tô muito bom leitor não, ultimamente. Mas pra ler blog de jornalista de futebol, você lê, né, safado? Mas Não, que nem isso, eu ando lendo, velho. Olha, mentiroso. Mas, cara, falando diretamente do livro, eu queria só trazer alguns dados sobre o Itamar, né? O Itamar, ele é baiano de Salvador e é doutor em estudos africanos, tá? Acho que é pela própria UFBA mesmo, que tem um núcleo muito forte lá, famosíssimo, de estudos africanos. E, cara, é pela UFBA mesmo. E, cara, é impressionante como ele próprio afirma que a experiência do doutorado dele em comunidades quilombolas no Maranhão e na Chapada Diamantina trouxe para ele esse grau da história, né? Esse aprofundamento de onde ia acontecer a história, de inserir religiões de matrizes africanas que realmente existem, né? O Jaré e o que é mais legal, como ele vivenciou isso no seu doutorado, ele trouxe uma religião que não é a Umbanda, né? Que não é exatamente as outras religiões, é exatamente uma religião específica de uma região, que ele esteve lá e fez pesquisa de campo e quis retratar essa realidade. Apesar de que o cerne da história de Duas Irmãs, ele já tinha desde os 16 anos, o escrito, né, esse início. E que vem a curiosidade, cara, o livro não foi publicado primeiro no Brasil, foi publicado primeiro em Portugal, e que depois veio ao Brasil. Por isso que ele foi publicado em 2019 pela Leia, né, porque ele ganhou o prêmio, ele foi sem expectativa, tipo, quase nos últimos dias, tipo, cara, vou enviar pra ver qual é. E ganhou. Acabou ganhando, depois ganhou Jabuti, depois, enfim, sucesso absoluto de crítica e de vendas, né? Mas eu quero entender de vocês. Vocês esperavam muito do livro antes mesmo de pegar? E que referências vocês perceberam que ele talvez tenha na sua própria literatura? Eu não esperava muito, mas ultimamente eu também tô lendo e assistindo e fazendo várias coisas sem expectativa mesmo, e aí eu consigo obter um resultado melhor, porque as coisas são mais positivas pra mim e eu não fico, tipo, divagando coisas na minha cabeça e me decepcionando. Então, pra mim foi muito bom, porque principalmente por eu ter vindo de uma família católica, de não ter tido praticamente nenhum contato com religiões de matriz africana e afins. Foi muito interessante pra mim descobrir isso, e foi uma das coisas que mais me prendeu. A curiosidade que eu tinha em relação a essas coisas. E, enfim, várias coisas da história também, que no momento não podemos falar, mas que são bem interessantes, foram bem interessantes a maneira como ele foi construído, e é isso aí. Eu gostei bastante. Eu não tinha expectativa nenhuma. Tipo, na verdade, a minha expectativa era mais pro negativo. Eu tava achando que eu não ia gostar. Era aquele livro que eu comecei, tipo, tá hypado demais, sabe? Um negócio meio... Assim, gente, acho que vocês vão me julgar agora pelo que eu vou falar, mas meio metido a cult, sabe? Não vou gostar. Só que... Pô, galerinha Vila Madar, porra. Assina embaixo. Essa energia existe, é inegável. Existe essa energia. Existe. E não é nem que seja inerente ao próprio livro. Não é que seja necessariamente algo natural do livro. Tipo, esse livro é metido a besta. Não, mas esse livro os metidos a cult gostam. Exatamente. Então, você vai com expectativa, mas ao mesmo tempo você vai com medo. Você pensa, vai ser bom, mas será que vai ser pra mim? Pô, mano, começa tortarado, eu tô terminando lendo Bukowski. Que porra é essa, saca? Tipo, um lance meio assim. Vibes. Então, mas ele me surpreendeu muito positivamente, porque não era nada daquilo que eu esperava, que fosse uma coisa, tipo, bem metida a besta, metida a cult, sabe? Eu sou muito inteligente, porque eu leio isso. Muito desconstruídos. Mas, enfim. Eu adorei o livro. Talvez justamente porque eu tava com uma expectativa negativa, ele me surpreendeu muito positivamente. Talvez se eu tivesse com uma expectativa alta, não sei, não tivesse gostado tanto, eu tivesse dormido, não sei. Enfim, isso não aconteceu, né? Então nunca saberemos. Mas eu adorei o livro, e especificamente sobre a religião que Ivy estava falando, eu demorei um pouco a entender como era. Tipo assim, principalmente na primeira parte, porque ela
Na verdade, durante o livro, várias palavras eu não entendia, principalmente das comidas que eles catavam. Então, muita coisa eu fui lendo sem entender. E aí eu fui pegando essa parte da religião, aos poucos fui entendendo o que estava acontecendo de fato, o que ele estava se referindo ali. E principalmente na segunda parte, que é a segunda irmã, né, que é Belonísia. A primeira é Bibiana, a segunda é Belonísia. Que aí ela, que é a outra é a parte mais infantil, né? E aí você começa a entender melhor. E eu achei que a forma como ele tratou foi muito legal, porque não é um negócio que ele meio que joga você ali, só que ele não explica direito, mas também não fica uma coisa super confuso, e aí você vai entendendo devagarzinho o que é que tá acontecendo e se torna uma coisa muito natural. Foi a minha opinião, assim, ele introduziu sem explicar, mas também não gera confusão. E aí, naturalmente, você vai entendendo no decorrer da leitura do que é que tá acontecendo. Velho, eu tinha uma expectativa, mas essa parada que a Mama falou da energia cult eu também sentia, né? E você fica assim naquela, esses livros, será que é pra mim e tal, não sei o quê. Mas, como eu falei, eu não tava num momento muito bom assim. O começo, eu demorei pra engatar no livro. Eu acho que ele tem algumas barriguinhas assim, então momentos que você fica... Eu, pelo menos, senti isso, né? Ali no começo pro meio do livro, que eu ficava assim, tá, onde é que ele quer chegar? Qual é a história que ele quer contar? Teve um momento que eu fiquei um pouco perdido nisso. E agora, quanto ao estilo, Rob, eu, tipo assim, eu não sou crítico literário, não entendo de estilo nem nada, mas ele tem uns momentos meio de realismo mágico, assim, sabe? Caralho, velho, que bonito isso que ele escreveu, que bonito, que maneira bonita dele descrever isso, sabe? Eu senti um toque de realismo mágico em alguns momentos. Aquela parte final do livro tem isso, né? Uma coisa meio... tem que abstrair e tal, não sei o quê. É interessante. Pelo menos eu senti isso. Ele tem um pouco do fantástico, especialmente porque a religião é presente muito no livro e não é algo, como posso dizer assim, não é um cenário, sabe? Tipo assim, essas pessoas têm essa religião e acabou. Não, a religião existe, né? Não há uma dúvida de que existe ou não, existe. Então, essa interferência da religiosidade mesmo na vida, na maneira como eles se sociabilizam. Não, e como ela afeta na narrativa mesmo. Exato, não é só a exato. crença, pela crença. E você me falou uma coisa que eu acho que é muito legal, velho, que aí me lembra muito outros livros que, cara, é muito bem escrito. Eu gostei, eu achei muito lírico, Absurdo, assim, tem partes muito absurdo. bonitas como ele descreve as coisas. Né, como ele constrói as frases, é muito bem escrito nesse ponto, sabe? Então isso eu achei maravilhoso. E eu tô meio que com você, Rudá, no sentido de que eu tô uma mistura de você com a Mamá, porque é o seguinte, eu fiquei, porra, tá no hype, é um livro super hypado e tal, a gente perdeu meio que o bonde de conversar sobre ele quando tava hypado, mas tipo, é recente o hype, né, então fica, pô, será que é bom? Eu fui, tipo, cara, pra ter sido tão celebrado, porra, deve ser do caralho esse livro. Né? E naquela, né, algo de bom tem que ter. Alguma coisa boa tem que ter. Tem. Eu só acho que, assim, tem algumas coisas que eu mudaria, que eu não faria. Algumas questões de traquejos de escrita, enfim, como por exemplo, dá pra falar isso nesses dois sentidos, né? As duas irmãs, a primeira por uma irmã, por Bibiana, e a segunda por Belonísia. Uma teve estudo, outra não. Só que a maneira em que são escritos os capítulos e relatados, parece a mesma pessoa falando. Tipo assim, em termos de escrita, em termos de fala. Então você não tem uma diferença de personagem que tá narrando. Então você percebe por ele indicar e não por uma questão de, sabe? Isso é um traquejo. Mas eu acredito que isso foi proposital justamente porque existe uma relação muito íntima delas duas, de elas serem, sei lá, mais ou menos a mesma coisa e ter essa questão de... Então, sei lá, uma vida meio simbiótica, assim, que uma precisa necessariamente da outra. Que eu ia usar. É quase simbiótico as duas. Mas eu achei o estilo da primeira parte muito diferente da segunda. Mas o livro, assim, ele dá medo, porque os cults amam, mas eu acho que é a prova final que as pessoas precisam ter de que livro aclamado não é assustador, necessariamente. Não, longe disso. Ele é muito acessível, ele não te deixa perdido em nenhum momento, mesmo que você veja em cada frase como ele é bem escrito, como teve pesquisa, como teve vivência, como, assim, ele sabe do que ele tá falando. Ele não tá falando daquilo ali porque, tipo, viu uma frase na internet. Não, o cara estudou, o cara é bom. Ele tá falando daquilo com propriedade. Você sente isso.
mas ao mesmo tempo ele é acessível. É algo que todo mundo pode ler e não vai se sentir perdido. Basicamente leiam e tirem suas próprias conclusões, né? Ah, e só uma coisa, e sobre influências, é claro você vê, tipo, influências de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tá muito presente nesse livro, né? Então também de Raquel de Queiroz, então assim, a literatura de 30 tá ali, sabe? Tá ali presente muito forte a questão também do realismo social também dessa época, que se mistura um pouco com o realismo fantástico. E o próprio Itamar fala isso, né? Então eu acho que é importante a gente ter esse tipo de referência, porque ao mesmo tempo também essas obras de 30, elas não são tão distantes, e o que é assustador nesse sentido, né? Tá falando de obras de quase 100 anos, né? A realidade relatada nessas obras ainda permanece presente, né? E que, novamente, assim como Jéssica falou que livros cults não é pra se ter medo de ler, também livros dessa época não precisa ter medo, né? Pelo menos é aquilo, passou de 1900, já fica mais tranquilo. Passou de 1900, fica mais tranquilo. Só queria levantar uma coisa aqui quanto à narrativa mesmo assim. Quando eu fiquei sabendo do livro, tudo, tem as duas na capa, tem... Tipo, já tinha comentado a história das duas irmãs. Mas eu não achei que a história é muito sobre elas, não. É mais sobre tudo ali. Então, até eu comecei a ler o livro esperando isso. Tipo, velho, no começo ali no primeiro capítulo eu falar, oi, já vai ter uma treta aqui por causa do boy. Tá ligado? Eu achei que ia ser uma parada assim. E do nada, tipo, foi pra outra parada. Eu não tô dizendo que isso é ruim, mas eu me surpreendi com isso. Eu tava esperando outra coisa. Eu acho que varia, cara. Eu acho que o começo fala muito das irmãs, da relação simbiótica das irmãs. E, enfim, e depois das linguagens, que aí depois a gente pode debater depois sobre os signos que tem cada ação e cada... Mas então, Rob, você não acha que isso... Tipo, foi essa sensação que eu tive um pouco, principalmente no meio ali. Assim, tá, beleza. Bem escrito e tudo, mas o que é que você quer contar? Eu fiquei um pouco assim... Eu acho que na verdade ele quis contar, Roda, isso não acho não, ele falou, né? A realidade desse povo que tá esquecido no Brasil, sabe? E que essa coisa que a gente pensa que é passada é muito recente e ainda existe. E o pior, ele próprio fala da pesquisa, né, dele de doutorado, que ele via isso e que ele se inspirou em muitas das pessoas que ele conheceu para as personagens que ele introduz nesse livro, né? Cara, e nas suas várias dualidades. Desde a representação feminina forte na vida social daquelas pessoas, na maneira em que a relação de família e comunidade é intensa ali, que não é necessariamente por laço de sangue, mas principalmente também por laço de terra, de cor e de religião, então todo mundo se vê como uma família ou algo próximo disso. E de outras maneiras de socialização, pô. E também da relação de exploração e explorado que existe. Eu não tô questionando regiões, isso, não. Eu entendi, mas eu senti que, tipo, em algum momento eu não sabia se ele queria focar nas irmãs, se ele queria focar nisso. Eu fiquei um pouco perdido nesse sentido, entendeu? Eu acho que tem partes. Eu acho que a primeira parte é mais sobre isso. Talvez até as primeiras partes sobre as duas, sobre a relação das duas. A segunda vai sobre a separação das duas, e a terceira é sobre a questão, é sobre mais do que as duas, aí sobre o todo, né, sobre toda a situação. Eu acho que ele acaba separando por isso, tanto que se você parar a pensar, no terceiro ato é um ser externo. Sim. Que narra, e nenhuma das duas. Eu lembro que quando eu tava terminando o segundo eu falei, vem, quem será que vai falar agora? Eu tava viajando nisso. Eu acho que ele usa a história das irmãs como um gancho, né? Porque pra mim, pelo menos, foi um ponto que revelou muita curiosidade pra mim. De eu descobrir quem era quem ali, quem fazia que papel. E daí ele começou a explorar os ambientes nos quais elas viviam e trazer várias coisas da cultura e da religião. Eu achei muito, muito legal, muito interessante. Eu, na verdade, diferentemente de vocês, eu não me perguntei quem ia falar no terceiro ato. Eu achei que fosse voltar pra primeira. Pra Bibiana, meu Deus. Tô esquecendo. Bibiana. Eu também pensei que ia voltar, mas não foi o caso. E aí fica uma história no ar, né? Já que a gente não pode contar spoilers aqui, eu acho que nem no segundo ato não é interessante a gente revelar esse gancho. Só pra falar ao ouvinte agora, né, que tá, enfim, pô, beleza, Tortarado, já ouvi falar, entendi que fala de questões sociais e que o autor é doutor em estudos étnicos e, enfim, trouxe um pouco dessa experiência da pesquisa dele pro livro. Mas, sobre o que é o livro, né? Qual é a história do livro? Porque tem duas irmãs, alguma coisa acontece e tal. Em resumo, a história
fala um pouco da trajetória da fazenda Água Negra, lá na Chapada da Diamantina, em que tem essas pessoas que vivem em trabalho análogo à escravidão, elas não ganham salário, elas têm direito a ter um pedacinho de terra lá para plantar e trabalhar quando o tempo dá para o seu próprio cultivo. Entretanto, elas não podem criar casa de alvenaria, apenas casa de bairro, que são temporárias, e aí não mostra exatamente que eles têm presença ali na terra por um longo tempo e não podem reivindicar. E são pessoas que são descendentes de escravos, né, fugidos e libertos, e que ficam ali naquela região à mercê da questão dos fazendeiros, né? E o que acontece? Isso vão se passando gerações, e aí a gente foca na história dessas duas irmãs, da Belonise e Bibiana, que passam por um trauma na infância em que uma das irmãs beija uma faca de cabo de marfim e fio prateado e perde a língua. E aí fica muda, e isso junta as irmãs. Uma vira a voz da outra, né? Em vários sentidos. Então é esse o básico do livro, e aí vai passando a vida delas, o crescimento delas nessa comunidade, com a questão da religião, que é o jaré, e com a vida delas, com as pessoas que passam, que voltam, com o seu crescimento, com a parte de sua vida adulta, e enfim, e como os seus destinos se separam e se cruzam durante a vida. Basicamente isso, né? Tô errado, meninas? Vocês adiciram alguma coisa? Rudá também? Ah, não, é basicamente isso. Mas uma coisa que eu quero pontuar, que eu não sei se Rob colocou na pauta, já ia ser falado, mas que o livro, ele dá uma enganada no início. Você acha que vai ser sobre uma coisa, inclusive eu tava comentando com o Rudá quando eu comecei a ler o livro hoje de manhã, tipo, ai, velho, vai ser sobre isso, não acredito. E aí ele dá uma guinada totalmente diferente. Eu falei, mamá, calma, leia, calma. O melhor é hoje de manhã, quando eu tava começando o livro. Pô, se você leu num dia, velho, parabéns, cara. Meu irmão, caralho. Porra. Eu comecei ontem, só que essa parte ainda é no início, né? Tipo assim, até a metade da primeira Demora parte. um pouco, demora. E aí, hoje eu terminei. Então fica aqui a informação pro ouvinte que o livro é excelente se ele for devorado, se ele for saboreado ao longo de um mês inteiro, se você tiver com medo, se você tiver com expectativa, vai ser ótimo. Inclusive eu não senti o que o Rudá falou, que achou ele meio devagar, justamente porque meu prazo era um dia, então eu não tive tempo de achar o Não livro devagar. teve Eu tava tempo ali, pra ter tédio, né, também, né? Não teve o tempo do tipo, puta, meu, tá Vivendo enrolando. perigosamente aí. eu tava ali só, meu Deus, correr. Agora vá, a gente tá elogiando muito, eu vou dar uma crítica agora, fazer uma crítica. Eu achei, a orelha do livro que ele fala, eu achei que ele deu uma... Ele conta um spoiler. Eu tava na metade da primeira parte quando eu falei isso pra Rudá, hoje de manhã, que a gente estuda junto, né? E aí, quando eu fui ler a orelha, eu falei, quero ver o que acontece. Aí fui ler a orelha pra gente saber se eu tava entendendo certo. E aí ele dá um spoiler, tipo, basicamente a primeira parte toda. A orelha. É sempre um erro, eu acho, fazer isso. E aí, acho que ele podia ter sido mais misterioso. Pra você, a orelha deve contar acontecimentos até de que página do livro? As primeiras 10? Porra. Não, as primeiras Oi. Oi, eu sou o Goku, é isso aí, pô. É isso aí que você pode... Ai, mas eu acho que devia ser mais misteriosa. Eu acho que tem que ser mais misterioso. Tipo, falar uma coisa bem geral. Um trechinho. Tipo, só o contexto, sabe? Dar uma pincelada. Cara, é bem difícil, né, velho? Porra, é que nem, por exemplo, você falar que, porra, a menina corta a língua, porra. Beleza, é o primeiro isso capítulo não é do livro, spoiler. mas dá o acontecimento todo, Mas realmente, passar muito é complicado. Mas, velho, beleza, então Eu mesmo gosto de ler livro, mas sem saber de nada. Os poucos que eu procuro saber, porque é aqui do puxadinho, né? Aí tem que dar um, sei lá, um parecer mais ou menos sobre o que é. Mas eu gosto às vezes sem saber de nada, velho. Na moral mesmo. Não, eu também, velho. Assim, eu não esperava muita coisa, cara. Eu também não tinha noção do que ia acontecer na história. E pra mim isso foi muito bom. Talvez a gente esteja estragando um pouco da experiência dos ouvintes, que já vão saber mais ou menos do que se trata. Continue Né? aqui, firmes, fortes. Mas continuem, gente, por favor. Continue. Nessa altura, quem não lê o livro que vem procurar conteúdo sobre ele também? Vai ler o livro. Eu vou e tento ver. Mas eu acho legal que foi um cara assim, que foi uma surpresa. Um cara que não é... Ele é funcionário público do INCRA, né? O Itamar. E é como a Jéssica falou até no nosso último podcast sobre o preço do Brasil nos livros, né? Que, cara,
muitas pessoas que são dos autores mais vendidos no Brasil, né? Eles não são escritores de profissão, né? Eles ganham dinheiro com outra coisa, são professores, são funcionários públicos, ou enfim, tem outras coisas pra fazer. São raros aqueles que vivem só da literatura, né? E o Itamar não é exceção, e você vê, né, que é um cara que vendeu muito, que é super talentoso, mas que permanece no seu emprego, né, até obviamente pela estabilidade e tal. Mas isso não reduz em nada. E foi o primeiro romance dele, né, cara? Então, porra, um primeiro romance maravilhoso, né? Eu acho que pode ser um livro que pode ser muito utilizado em literatura comparada, ou que você for usar no colégio pra literatura contemporânea e discutir alguma coisa em aulas de geografia e história. Então é isso, né? Eu acho que esse é um grande ponto. E eu acho que a gente pode falar de outros personagens, cara, que eu acho que esse é bem interessante. A mãe, que é a mãe Salu, a avó, que é Donana, e o grandioso pai Zeca Chapéu Grande, também, que, cara, é um ótimo personagem. E engraçado, eu só lia ele e pensava no... Em alguém de Pantanal. No Pantanal. Eu pensei no Pantanal. Eu não tô vendo, mas só se fala disso agora, né? Eu pensava no... Qual é o nome, velho? Do personagem principal do Pantanal? José Leôncio. Zé Leôncio. Eu pensava ele no Zé Leôncio, pensava ele no Marcos Palmeira. Mas assim, não exatamente porque o personagem é negro, né? Mas enfim. Mas desses, minha personagem favorita foi a Donana. Que, inclusive, depois que eu parei pra pensar, né? Que eu acho que na segunda parte que a menina fala que não sabia o nome dela, achava que era Ana. E aí, por isso que eu fiz essa... Meu Deus, Donana, Dona Ana, caramba. Não tinha me tocado. É tipo o Drauzio Varela, que não é Dr. Áuzio. Grande Dr. Áuzio do grande Donana. Mas é isso, velho. Mas eu gosto da Donana mais, principalmente por causa do final, velho. O final, ela ganhou um destaque que invariavelmente ia receber, né? Eu acho que outro ponto que é interessante é como, pelo menos, eu vi isso nele e no Tudo é Rio, que conseguiu em pouco espaço cobrir a história de praticamente todos os personagens, né? Então isso eu achei que não ficou dúvidas sobre a trajetória do que fizeram eles chegarem até ali. Então eu achei isso é algo muito bom do livro. E ela passa muito aquela parada da história viva, né, velho? Sei lá, a matriarca que passou por tudo, todas as paradas, é muito, sei lá, forte. E que depois vira a Salu, né, cara? No final, a Salu acaba sendo a voz das pessoas quando acontece um evento, né? E que a mãe das meninas, ela acaba sendo isso, porque a Donana, queira ou não, ela já começa com, enfim, né, com a questão próxima ali do Alzheimer, né? Então a questão de falar mesmo e de contar a história dessas pessoas e de cada um que passou por ali acaba sendo de Salu também, né? Então é bem interessante. E a questão da luta, velho, se você parar pra pensar, isso que é o mais legal, aí vocês meninas podem falar melhor que eu e o Rudá, é que é um livro que foi escrito por um homem, mas que todas as personagens principais são mulheres, né? Acho que o único homem que é principal mesmo ali é o Zeca Chapéu Grande, que tem um papel interessante, mas em quantidade e tal, são as mulheres quem tomam conta dessa comunidade, basicamente, né? Inclusive, eu fiquei me perguntando no início do livro, quando eu vi que era um cara, né, que escrevia o livro, e as duas protagonistas são mulheres, e é a visão delas. Eu me perguntei, será que... Assim, ele vai conseguir expressar uma visão de mundo, porque, por vezes, autores homens que escrevem através de perspectivas femininas dão umas erradinhas ali, né? Uma bola fora. Mas eu achei que foi muito bom, tipo, não senti falta de nada, de nossa, isso foi esquisito, isso a mulher, sabe, não encaixou. Eu achei que ele fez um ótimo trabalho nesse sentido. Eu acredito que isso se deva também ao trabalho de pesquisa que ele fez, que basicamente ele estava contando algumas histórias, mas eu achei bem fiel. E em relação à Donana, pra mim o que mais me prendia a ela era a curiosidade que eu tinha, já que nem os próprios filhos sabiam direito a história dela. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso saber. Eu quero saber. E aí isso pra mim deu um pouco mais de movimento também ao livro. Sim, ela é tipo uma lenda viva. Assim, a história dela tem meio que uma... Tipo, ninguém sabe muita coisa. Tem a mala. Por que ela fica revirando aquela mala o tempo todo? Como se fosse um mistério rico assim. Um mistério, uma coisa meio mística, meio mágica. Essa faca, qual é a dessa faca? É por isso que eu digo, esse livro tem uns toques assim de realismo mágico muito bons, velho. Especialmente na terceira parte. É muito realismo mágico. A terceira parte, assim, é tipo...
Puta que pariu. Muito bom, velho. Na Não, moral. pra fechar com chave de ouro, vai a cereja do bolo. Ó, Total. mas a Donana, acho que foi uma das minhas personagens favoritas desse ano. Assim, a mulher é incrível. E elas são incríveis sendo mulheres. De novo. Isso é uma coisa que se discute nas comunidades de livros, na internet. Eu vejo muito, novamente, você tá, Pan Gonçalves, falando. E é uma coisa que a gente meio que tem dificuldade de colocar em palavras. Mulheres retratadas como mulheres fortes frequentemente são masculinizadas. Então, por que elas são fortes? Elas são fortes porque elas têm essas características masculinas. Elas têm força física, elas não demonstram sentimentos. Mas essas mulheres são fortes sem ser masculinizadas. Elas são mulheres. E elas são foda. É tipo assim, o que você pensa, tipo, irmão, de onde é que essas mulheres tinham tanta força, sabe? É uma vida tão sofrida, uma vida tão filha da puta, e tipo, é como se fosse uma força quase mística da mulher, assim. Uma coisa, eu não sei explicar, velho, não sei explicar, é muito subjetivo. E o que eu acho que é também muito bom do livro, é bom, mas também é real, e isso o próprio autor fala, é que ao mesmo tempo em que é uma comunidade em que as mulheres têm um grande protagonismo, por vários sentidos, desde curandeiras, a parteiras, a mães, a pessoas que são ouvidas, ainda assim são super suscetíveis ao machismo da vida, né? Que ainda reina, né? A gente poderia falar de uma época passada, mas que ainda é muito real, né? E isso você vê desde os pequenos passos, por exemplo, que é muito falado na parte da Melonísia, em que os primeiros relacionamentos do futuro esposo dela não são com ela, as tratativas são com o pai dela, e que depois passa, tipo, pô, beleza, eu tenho um suposto carinho por você, mas você vai acabar sendo um objeto, né, uma pessoa que vai cuidar da casa, etc, tarará, né? E isso a gente vê com as outras mulheres também, de certo sentido. Então, e que vai aos poucos modificando, talvez algumas tenham uma questão mais diferente, né, que seja a Bibiana talvez tenha uma relação mais diferente disso, e a própria Salu, mas a da Donana é maravilhosa, quando algo chegou num ponto que não dava pra aguentar, literalmente passou a lambida, né, passou a faca pra resolver o mistério. Mas, cara, o que eu acho interessante é isso, que ele é real, apesar, mesmo que ele trate, tipo, de mulheres fortes e tal, ele trata de uma maneira visceral de como a realidade é no cenário ali, tipo, do que ele tenta retratar de realismo, do cenário não só também da questão do machismo, mas também a questão, cara, racial muito forte, de que os trabalhadores sofrem por serem negros e, tipo, quando eles vão pra cidade sofrem esse preconceito muito forte. E eu acho que é exatamente o que a gente tava conversando com o Jéssica aqui, é que elas são fortes porque não tem opção. Realmente não tem opção. E, cara, é isso. Você tem que ser forte pra lutar e sobreviver, né? E deixa você forte essa sobrevivência, por mais que você tente sair e melhorar dessa situação, né? E que chega num momento em que, cara, tem que ter um ponto de ruptura, né? E que aí o final do livro diz aí como que é o ponto de ruptura dessas pessoas, né? Gente, eu vou indo então pra parte com spoilers pra gente não ficar se segurando, beleza? Pessoal, se vocês gostaram do que a gente falou aqui até o livro, eu acho que ele trata bem de vários pontos. Eu acho que o livro ele perpassa, de certo modo, sobre a questão da reforma agrária, sobre a questão de posse de terras também. Isso a gente pode tratar melhor no segundo bloco, porque pode ter spoilers, mas também trata da questão feminina e da questão também dos povos desse Brasil profundo e dessas vozes que muitas vezes não são ouvidas, né? Até por isso o autor pôs a questão da língua cortada, né? Porque a gente não tem espaço muitas vezes para falar. Então, cara, vou deixar então esse ponto pra gente discutir mais no segundo bloco. Se você gostou, cara, vai ler o livro e volta aqui pra ouvir essa continuação. Valeu! Beleza, gente, e agora vamos pra parte de spoilers. Comentários com spoilers. Sintam-se à vontade pra fazer o que vocês querem comentar que tá segurando, que vocês não estão conseguindo mais segurar.
Teve um trecho específico que me chamou muita atenção, que eu acho que é muito atual, que acho que poderia ser uma crítica feita hoje, e que me lembra também do primeiro livro que a gente leu, que é O Sol na Cabeça, que retrata muito a vida de pessoas negras em favelas. Eu vou ler, porque eu achei realmente muito impactante quando eu li. Nós moramos na periferia da cidade, e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas, matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros, que era extermínio. Quando eu li isso, mano, eu fiquei muito impactado, assim. Porque foi uma coisa que, em tese, tem muito tempo que aconteceu, mas que é muito atual. E é o racismo estrutural escancarado. E nem tanto estrutural, viu? O racismo, tipo, escancarado. Em todas as formas dele. Mas a palavra extermínio, ela é muito bem colocada. Porque, especialmente considerando que quem tá lendo esse livro é o branco cult. Não tem que amaciar isso aqui. O extermínio da população preta está acontecendo hoje. E quem não percebe é quem não quer perceber. E em suas várias formas, pô, como o Ivy falou aí também no próprio trecho, né, não só nas grandes cidades, né, com as polícias militares fazendo suas incursões em favelas e em bairros, porque criminoso tem CEP, cor e idade. Então, é basicamente isso. Você, a depender do seu CEP e da sua cor, você não tem presunção de inocência, você tem presunção de culpa, né? Você que tem que provar que estava inocente. E aquilo, cara, né? Vale lembrar que tanto o governador de São Paulo, quanto o ex-governador de São Paulo, quanto o ex-governador do Rio de Janeiro falaram. Um falou que era para atirar na cabecinha e outro falou que a polícia poderia atirar para matar. Então, só para pegar exemplos, né, mais recentes. Então, o extermínio da população negra é algo, cara, que acontece há muito tempo e que não deixou de acontecer. E que, assim, e a questão não é só da escravidão, mas do controle dos corpos das pessoas, especialmente negros e pobres, acontece de várias maneiras, né? Não só pelo extermínio tácito, mas também pela maneira em que eles não podem acessar certos lugares porque tem um segurança privado ali para retirar, ou como eles são mal vistos em alguns outros lugares, enfim. E eu acho assim, eu acho que beleza, tem um público do livro, falando assim, que são as pessoas brancas cult, né, também, mas eu acho que como ele retrata esse tema também, pode alcançar também pessoas de outras faixas de renda, de outras questões, e se verem representados também, né? Eu acho que o que é mais interessante do livro é que exatamente o autor quis contar essas histórias que ele presenciou no livro, porque o público urbano, e aí independentemente de classe, raça e cor, muitas vezes acha ou imagina que tal tipo de situação é distante ou que algumas questões da escravidão foram já superadas, né? Ou apenas transportadas para a escravidão assalariada. E que não é só isso, cara. Tem questão análoga à escravidão, a gente vira e mexe uma senhora sendo liberta da sua família, entre aspas, né? Considera parte da família, mas não é parte como pessoa, é parte como posse da família. Então, isso a gente tem visto várias vezes, né? Isso em centros urbanos. Então, imagina no centro do país em que a força é onde se fala, né? Não tem exatamente, não existe Estado de Direito, né? É bom falar até do podcast que tá rolando aí, né? A Casa da Mulher... Não, A Mulher da Casa Abandonada. Não foi... isso tem tempo, né? Mas o Chico Felitti lá, ele traz os casos que teve em Minas Gerais, Salvador, que esses são recentes. E é muito doido que ele... Eu não sei se é nesse... Eu acho que é no podcast que alguém fala assim, que é engraçado, né? Eles dizem que é da família, eles dizem que é tudo, mas na hora de dividir a herança... Não é família. Não tem nada de família. Na hora de dividir a herança, não tem esse negócio de família, não existe. Não, e que assim, é engraçado que tem muita gente que diz que, por exemplo, acaba se surgindo como comunidade quilombola, né?
e que até a própria no Tortarado, e que até a própria população teve que recuperar suas histórias para entender e pôr nome àquilo que eles eram, efetivamente, né, para ter os seus direitos, né, vamos dizer, vamos ali pelas terras e pelo que é. Porque, queira ou não, em muitos lugares principalmente a gente que cresceu em classe média, etc., imagina que quilombola é algo muito distante, mas tem comunidades quilombolas em São Paulo, tem comunidades quilombolas em vários lugares. E que são comunidades, cara, que muitas vezes têm suas, principalmente também indígenas, né, comunidades indígenas, que têm as poucas terras que têm de olho, quer dizer, com grileiros em olho, né, de absorção dessas terras, né. Então a questão da terra no Brasil e a questão do trabalho no campo no Brasil é algo que ainda não foi totalmente superado do nosso período de escravidão, né, que cada vez, infelizmente, com as leis que vêm sendo aprovadas, né, infelizmente, com o novo marco temporal e outras questões, a gente vai retroagindo ao invés de avançar para a reparação histórica do mal que nossa sociedade fez com essas comunidades, né? Levando para outro ponto também, uma coisa que eu acho interessante a gente analisar, que aí isso é normal, comum, com certeza vocês têm na família, tipo, ou sabem, que é aquele caso que, tipo, a relação de trabalho segue todos os ritos, todas as leis, todos, mas mesmo assim você ainda vê um resquício de servidão, né? Não, muito total, bizarro. total. Tipo assim, a pessoa tem férias, vai pra casa na hora, tudo certinho como manda a lei, mas mesmo assim ainda você sente mesmo não come que, a mesma tipo, comida, come depois da pessoa, enfim, por aí vai, entre outros aspectos, né? E, cara... a maneira como se porta, a vergonha, tudo, não sei. Às vezes é algo que foi martelado na cabeça dessas pessoas por tanto tempo, por tantas gerações, que mesmo um trabalho que seja aceitável para os dias de hoje, a pessoa se coloca numa posição em que ela não sente que tem o direito. E a gente precisa, tipo, isso tem que partir da gente, fazer essas pessoas perceberem que elas são pessoas, antes de tudo. Elas são pessoas. Beleza. Gerações e gerações dos nossos antepassados trataram essas pessoas como objetos. Mas elas são pessoas. Acho que cabe a nós e a eles botar isso na cabeça dos outros de uma vez por todas, sabe? Não faz sentido que isso continue sendo perpetuado hoje em dia. Ou faz, né? Porque quem manda no Brasil é quem manda, quem sempre mandou. É aquilo, gente, você acredite ou não, mas boa parte da terra do Brasil está na mão de, ótimo, 1% das pessoas, então. Sim, e no livro, essa perspectiva de, olha galera, comprovação de que o que a gente tá vivendo é errado, é anacrônico, já nunca deveria ter existido, mas já que existiu, devia ter acabado há muito tempo. A Bibiana e o Severo contribuem muito depois que eles vão embora. E como são tratadas as pessoas que são militantes sindicais, né? O Severo é morto, né? Gente, assim, ser militante sindical ou ser militante de esquerda, militante mesmo, meu, assim, é você pedir pra levar bala, velho. É pedir pra levar bala. É pedir pra ser ameaçado. Porque eu conheço muitas pessoas que trabalharam em movimentos sociais. E se você é militante mesmo, você incomoda as pessoas, cara, é isso. Então, por mais que a pessoa esteja fazendo certo, né, fazendo com que as pessoas briguem pelos seus direitos. Então, assim, é revoltante a situação da história, né? Principalmente nessa parte, quando a gente chega da Ford rural, que a gente vê lá no início. Então, quando a gente vê com uns anos passando, a gente tá pegando uma época da década de 60, ou seja, o início da história passa nos anos 60, e quando começam a ter os conflitos, etc., são meio anos 90 já. Próximos anos 90. Então, assim, são coisas, gente, muito recentes, né? São fatos recentes da história. O livro é narrado mais ou menos por essa época, mas a gente vive isso até hoje. Né? E é isso que é engraçado do Itamar, que ele ficou chocado quando ele descobriu muitas dessas coisas no interior do Maranhão, quando ele foi ver. Muitas das histórias de análoga à escravidão que ele descreveu no livro, ele viu. Ele viu as lideranças dos trabalhadores indo lá brigar, sendo ameaçados, etc. Mas tentando a justiça dessas pessoas, né? E, cara, é isso.
temos que ficar atentos a esses casos. Então eu acho que não só a questão do lirismo da história é muito boa, as questões abordadas, mas eu acho que também a parte social é importante pra gente acordar, né, pros vários genocídios que a gente tem visto no país durante centenas de anos. E que não parou, né? A gente apenas muda o nome. Se a gente não viu, tem que começar a abrir os olhos. E, enfim, é isso, gente. Mas vocês têm alguns outros pontos, alguns outros personagens pra falar. Eu acho que o Zeca Chapéu Grande é muito legal também, porque a gente falou um pouco dele. Eu acho que a própria Salô a gente falou pouco dela também. Como o papel dela ali, como equilíbrio, acho que da família. E o papel de liderança também que ela depois toma, ela e Bibiana tomam depois que o Zeca morre, né? Uma coisa da escrita, que eu sempre comento quando a gente tá conversando de gente que leu. A primeira parte inteira, você passa querendo saber quem diabos que perdeu a língua. Como? Só uma Ele disse que é proposital, ele disse que fez É proposital. lógico que é proposital, porque qualquer pessoa que tivesse 1 miligrama a menos de habilidade teria deixado se escapar em algum momento. Ele não deixa. É tudo tão perfeito, tão meticuloso, ele não deixa. Você fica o tempo inteiro agoniado, meu Cara, Deus. eu vou sem sacanagem, eu botei no Google pra ver. Eu botei no Google pra ver. Sequelado. E eu, Gilbert, sequelado do jeito que eu sou, eu não sei quem é quem até agora, pelo nome. Eu sei que uma perdeu a língua. Bibiana é a primeira que não perdeu a língua e Belonísia foi a que perdeu. Certo. Bibiana é a mãe e Belonísia é a tia, né? Isso. Eu achava o contrário. Eu também achei o contrário. Eu achei que meu chute sobre quem perdeu a Aí língua depois foi errado. ele vai falando outras coisas. Aí eu fiquei tipo, mas não era outra? Eu também, eu fiquei assim também, eu não vou mentir não. Por isso que eu disse, porra, então vou pesquisar no Google, porra, pra ver se tá... Será que eu li errado? Será que eu li errado? Pô, caralho, li, sei lá, 70 páginas, li errado esse negócio. Porra, não, mas foi... E ele disse que não queria, e ele próprio disse que não queria entregar muita coisa de bandeja. Por exemplo, o tempo em que se passa é pra gente se deduzir. Então, como ele disse, porra, olha Ford Rural, pesquise sobre pra você ver mais ou menos que tempo passa. Aí você vê mais ou menos, porra, chegou uma TV em tal momento, mas também aquela comunidade é afastada. Quando é que ia chegar uma TV lá? Mas quando a TV chegou já tinha parabólica. Então você vai sacando, tinha geladeira, então tem essas dicas que ele vai jogando, mas ele não determina exatamente em nenhum momento o tempo, né? Eu não saquei, não. Eu dependi agora Agora que você me disse o tempo, aí eu entendi. Eu não fui pesquisar o tempo, mas deu pra sacar que era um pouquinho afastado de onde a gente tá, mas não tanto assim. E eu acho que essa sacada, velho, eu acho que essa sacada é muito boa. É pra você, tipo, porra, é algo no passado ou, porra, realmente é algo presente aqui? É algo que a gente tá vivendo próximo, porque sabe? fica temporal, né? Independente da época que você lê, ele funciona, tá ligado? Não, eu espero que em algum momento não funcione, né? Que a galera diz, pô, esse negócio não existe mais, entendeu? Eu espero que chegue a ser temporalizado isso daí, né? A questão da Bibiana e da Belonísia, como a gente sabe que o que aconteceu depois... a Bibiana vai embora, a Belonísia fica pra trás. Ela ficou pra trás sem a voz dela, sabe? Isso é muito brutal pra ela, porque ela já perdeu a língua, ela tinha uma voz através da irmã. Aí a irmã vai embora. Tipo, as coisas que essa mulher precisa se virar pra fazer, precisa aguentar, precisa Mas lidar. então, Gilbert, beleza, essa segunda parte é quando eu achei que ia ser um grande problema e depois ela meio que se resolve, arranja o cara lá, depois o cara morre. Eu achei, mas entendeu? Ela Tipo, se resolve, ela tem que se resolver. Não, cara, ela se resolve, mas é muito eu não tô- triste, velho. Eu achei muito... eu não tô, acho de arrumar lá. gente, eu não tô dizendo que ela foi mal, não, mas eu tô dizendo que eu achei que ele ia explorar mais isso, entendeu? E eu achei que ele resolveu de uma maneira meio simples, sabe? Eu fiquei com um pouco essa porque sensação, não gente. resolveu. Ela só aprendeu a conviver com isso, da maneira que ela tinha pra Não, conviver. então, mas eu achei que, tipo, cagou. Eu fiquei com essa sensação, desculpa. Mas eu entendi isso que o Dá tá querendo dizer, porque, tipo assim, Eu achei que ele ia elaborar não mais. foi tão entendeu? explorado, sabe? Ela tem outros problemas, tipo assim, é secundário. É secundário. Ela tem outros problemas na vida dela. Tipo, ela é bem resolvida. Eu não tô criticando a personagem, eu tô criticando o rumo que ele levou, assim. Eu achei que ele ia bolar mais coisas sobre isso e ele meio que, entendeu? Eu fiquei com essa sensação, gente. Tipo, passou.
Talvez. Eu tô bem com o que a Mamá falou, assim, ela tem outros problemas, então isso acaba não sendo o foco, sabe? Por tanto tempo quanto a gente talvez pensou que fosse, né? Eu fiquei meio com essa impressão. Ela tem outros problemas, ela vai seguir com a vida dela, ela precisa seguir com a vida dela, da forma que for. Então, mas, mano, toda vez que eu paro pra pensar no que rolou, velho... Agora, pensando no micro, a irmã dela, Bibiana, foi meio escrotinha com ela, né? Tudo bem, que o livro Olha aí. Foi-se embora, pô. A gente quer. O que as pessoas querem é fofoca. Vá. Sangue. Não, e até quando ela era criança, né? Porque que a fenda entre as duas não só fofocou, inventou. Porque depois, até onde a gente tá lendo da perspectiva da Bibiana, ela de fato beijou o primo. Só que quando a gente vai pra perspectiva que eu esqueci o nome dela agora, Belonísia, a gente descobre que ela só tava vendo vagalumes. Eu fiquei meio triste aí. Fiquei bem triste. E ela nem deu a chance de se explicar, né? Tipo, como é que ela ia se explicar pra outra pessoa que não ia entender o que ela ia falar? Fiquei, putz, velho, que merda. Não, e até eu achei que ela foi muito nobre. Quando ela viu a irmã fazendo as malas, tipo, ela tinha chance de se vingar. E ela ficou quieta. Eu achei que... E assim, eu acho que quando a gente lê o livro da perspectiva da Bibiana, você tem uma outra ideia da Belonísia. Você acha ela mais territorialista, com o primo, assim, como que ela fica dando as indiretas na Bibiana. Só que aí você vai pra perspectiva dela e não era nada daquilo. Foi tudo meio que na cabeça da outra. Mas eu acho que isso conta um pouco, assim, pelo menos a minha perspectiva, que tenho 2 irmãos, conta um pouco dessa relação de irmão, que é aquele amor, sei lá, um amor muito forte, mas ao mesmo tempo com intrigas e às vezes inveja, ciúme da relação com os pais, porque nesse caso específico não foram os pais, mas a relação de irmão, ela é turbulenta, apesar de envolver muito amor. Em regra, gente, eu sei que tem gente, que pode ter gente que não tem uma relação tão boa com o irmão, eu tô falando em regra, é essa a impressão que eu tenho. Tem que avisar o Twitter. Não, porque tipo, mas tem alguém que odeia o Desculpa irmão. Desculpa quem não tem irmãos, eu estou falando em regra. Existem as exceções, beleza. Tipo aquele tweet da menina que ganhou sorvete do pai, e todo mundo, mas eu não tenho pai. E, cara... Não é, gente, eu não tô sabendo nada. O Brasil fudido desse jeito e você comendo sorvete, seu pai dando sorvete. Desculpa, filhos únicos. Tipo, a gente não pode falar nada hoje em dia porque vai ter alguém que vai se doer, é basicamente. Não, vai se doer no Twitter, pô. No Twitter no Twitter, Mas eu entendi o que você quis dizer. É bem uma coisa assim, eu e meu irmão podemos arrancar a cabeça um do outro, mas você não vale um ai dele que eu vou partir pra cima de você. E que isso fica até o final, pô. Isso fica até o final. Ela só se perdoa, a Belonísia só perdoa a menina no final do livro. No final, mas assim, até lá ela tá sempre junto da irmã, né? Apesar dos pesares, né? Nos momentos difíceis, os irmãos estão sempre lá, velho. Em regra. Tem irmão que é filha da puta, eu sei. Tem irmão que é filha da puta. Fale pro Thiago Gagliasso, pô. Polêmicas. Thiago Gagliasso, irmão do Bruno Gagliasso. Roberto, você tá querendo ser processado pela Globo? Não, pô, tô dizendo que os 2 irmãos estão bem, porra. Não, mas é porque eu tô por fora dessa fofoca, mano, foi mal. O Thiago é bolsominion e o Bruno não fala com ele. É esse, resumo da ópera é esse. Não tá, não sou capaz de julgar. Mas enfim, gente, então, mas já encaminhando pro final, né, do nosso podcast, quero que vocês falem então os seus comentários finais sobre a obra e a nota que vocês vão dar. Durante o livro, eu tava naquele momento meio de leitor merda. A culpa é minha, eu reconheço. Eu acho que eu até comentei com alguém. Eu acho que foi com o Mamá, foi com Camila, porque Camila já tinha lido que, tipo... Eu reconheci, naquele momento, eu reconheci que o livro era bom, mas eu que não estava sendo um bom leitor. E aí, beleza, eu fui lendo, eu já tava assim, eu acho que esse livro aqui é um 4,5. Mas aí chegou na última parte e falei 5. Isso. Caralho, você muda muito de opinião, né? Dependendo disso, daqui a 5 minutos Rob, você muda. Entenda, eu sou uma pessoa intensa, Rob. Você ainda não entendeu. Você não é intenso, você é irregular, velho. Isso é diferente, velho. Mas sim, mas eu sou mesmo. Eu não tenho vergonha de admitir, não. Ou estragar. Jéssica, você que tá sorridente, qual a sua nota pra Tortarado? Pra mim foi 5. Foi 5, sem dúvidas. Embora eu tenha sentido que pra mim a leitura fluiu mais em alguns momentos, menos em outros. Chega no final, a experiência é um 5 e é isso que conta.
Ivy, e você? Porra, tá todo mundo 5, hein? Que é isso? Você vai ser a diferentona, Ivy? Vai ganhar Pra inimizades? Olha a pressão. Polêmicas. Mas pra mim é um 5. É um 5 desde o do início, assim. Me surpreendeu muito, de verdade, porque por ter esse contexto histórico, eu pensei, putz, chato. Contexto histórico chato. E livro de história, não. Só que aí, o Itamar, ele faz uma história de uma maneira que é muito envolvente e que me deixou muito curiosa em relação a vários aspectos que ele vai jogando. E pra mim, velho, foi um 5. Vale muito a pena a leitura. Pra quem estiver ainda na dúvida, chegou aqui, mas acho que não tá mais na dúvida, mas pra qualquer pessoa, pô, leia e tire suas conclusões, mas pra mim é um 5. Nota máxima. Boa. E, Mamá, você? Qual será a sua nota pra esse belo livro? Eita, será que vai... Vou continuar? Vai derrubar a média. Não, eu vou dar 5 também, eu gostei bastante. Foi um livro muito bom, principalmente a parte Vencemos. do surpreendido. Como é? Vixe, meu Deus, a palavra me fugiu. Surpreendido positivamente. E eu acho que ele é um crescendo, assim, ele vai melhorando. Ele começa legal, ele vai melhorando, você vai se envolvendo. E aí eu acho que ele é... Gostei. E principalmente porque é uma leitura... literatura nacional, né? A gente tem que fomentar isso. Não tô dando sempre porque é literatura nacional, mas é um dos méritos dele. Isso é uma coisa que foge ao não comum. Eu tô junto com você, Mamá. Acho que... E outra coisa que tem sido bem legal é que todos os livros, acho que nacionais que a gente lê ultimamente, né, são muito bem escritos. Isso eu acho que é muito bom, muito bem interessante. Mas pra tirar o sorriso da cara de Jéssica, eu vou dar 4,5 pra essa Não, obra. Rob, pare com isso. Você elogiou o livro, o podcast inteiro. Você quer chamar atenção. Bota um abacaxi na cabeça dele. Antes Pare da com gente isso. começar, eu Você falei que eu tava na elogiou dúvida o de livro, 4. Você elogiou Eu vou o livro. xingar muito no velho, Twitter. Você não fez uma crítica. Eu fiz mais Eu crítica do que fiz, você. porra. Eu fiz crítica, pô. Eu falei que achei tipo assim, a não mudança de linguagem achei um problema. Concordo que tem barrigas. É isso, pô. Gilbert, qual é a sua nota para a atuação de Rob Teles? Que ele quer chamar a atenção. Tô adorando, porque você é o justiceiro oficial da nota. Da vez que a gente leu Malibu Renasce e todo mundo deu 5, exceto o Ivy, que deu 4,5, você fez a mesma coisa. Ah, não, agora você vai ter que se explicar. Não, vai ter que se explicar. Tá todo mundo expliquei, doido pô. e só Rob Chegou a e só polícia Rob do enxerga a puxadinho. verdade. A polícia da nota. Polícia Federal! Tem que saber que tá tudo bem. Você pode dar nota alta pra livro, você tem esse direito. Você pode dar nota baixa pra livro, você tem esse direito. Exato, isso aí. Mas, então, com isso, Torturado iguala Malibu Renasce como a nossa maior média do Puxando, 4,9. E não iguala o melhor que foi Tudo é Rio, na minha opinião. E é isso. Pra ser maior que Malibu Renasce, eu vou dar 4,75, porque gringo tá em cima de brasileiro, não pode não. Isso aí, gostei. Tô falando de ser 4,75. Só de raiva. O Só Robert de tava raiva. brincando, viu, Robert? Não, leva mal, tranquilo, não. é porque efetivamente, assim, eu acho que tem alguns problemas de barriga. Novamente, é pentelhagem minha, mas eu acho que poderia ter essa mudança de linguagem nas transições dos capítulos. Eu acho que a linguagem ficou muito parecida dos narradores, né? Ou das narradoras, no caso. Ele não falou no final quem era a última narradora, né? Que é o espírito lá. Mas enfim, agora ficou. Então, nesse ponto, eu não posso dar nisso uma nota de uma obra perfeita, né? Se eu tenho alguns pontos que eu acho que ficaram a desejar. Você é muito racional. Por exemplo, eu apontei algumas coisas que... Não, é sério, eu apontei algumas coisas que me incomodaram, mas eu sou muito na emoção, velho. Eu li o final e falei, foda-se, 5, não tô nem aí. Eu sou emocionado. Não, e eu acho que é bom, cara. O Rob faz o papel do crítico. Do chato, né? Não, o Pentelho, crítico, né? assim, a nota dele é avaliando todos os aspectos. A nossa é o quê? Sentimento. Foi uma experiência 5 estrelas? Foi. E é bom que os ouvintes entendam isso, porque se um dia eu falar uma merda aqui, não me cobrem. Eu não sou... Não me cobre, é ótimo. Porque pode acontecer, eu sou emocionado. Você teve alguma experiência ruim no Twitter essa semana? Só pergunta. Não. Eu tô fazendo um personagem. Não, o problema é você perguntar se a pessoa teve uma experiência boa no Twitter. Esse é o lance, isso é estranho.
Galera, agora já para anunciar, né, nosso querido fiscal de nota, vai ser agora nosso indicador de livro. Rudaco, o que é que leremos em agosto? Então, Robert Ellis me obrigou aí, né, a escolher um livro, não, brincadeira. Eu escolhi Misery, do Stephen King, que pelo que eu andei vendo, né, é a história de uma mulher aí que ela é obcecada por um escritor e sequestra ele. E é basicamente isso. E tem até o filme, né, Rob? Louca Obsessão, Tem que você Louca falou. Obsessão. E o Misery tem, né? No Brasil você encontra ele com Misery, subtítulo Louca Obsessão. Nas versões depois de lançadas do livro. E foi um filme que ganhou, acho que a atriz ganhou o Oscar, cara, que fez Porra, não sabia disso. não. Foi, pô, é um filme premiado, pô. Louca Obsessão é bem premiado. A gente tá precisando de um suspensezinho, né, não? Eu acho. O Torto Arado, velho, trata-se de um assunto muito sério. E assim, eu gosto de conversar sobre essas coisas, mas eu amo falar besteira. E aí a gente tratando de um livro mais leve, entendeu? O livro mais leve, Porra. a mina vai e Um livro quebra as mais leve, pernas do Stephen King. É um livro de terror, velho. É um livro de terror. Vocês me entenderam. Caralho. É o único que a gente pode falar Sim, é mais... uma farofa. É uma bela de uma farofa. Vai ser meu primeiro Stephen King, pelo menos que eu vou terminar de ler. Caralho, eu tô nessa também, hein? Acho que é o meu primeiro Stephen King que eu vou terminar de ler. Eu acho que esse livro daqueles que a gente vai ficar viciadinho. Eu espero. Pra quem tiver, enfim, tempo pra ver o filme, tem na Prime Video. Mas eu adianto que o filme, pelo que eu tinha pesquisado, tem coisas diferentes do livro. Então, é como a maioria das coisas de obra do Stephen King que são adaptadas, né? Mudou muito. E temos mais um podcast. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Jéssica, Ive, Rudá e Mamá, por mais essa presença. Obrigado a você que está ouvindo esse podcast nesse momento. Você que teve o brio de durar até agora. Então, muito obrigado. E, novamente, o Puxando a Estante é o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Se você gosta de podcasts, suponho que você esteja por estar ouvindo aqui, temos também o Puxadinho Cast para cultura pop e temos o PG Quarter para games, além do portal puxadinhogeek.com.br com várias críticas. Gente, muito obrigado, um cheiro, um queijo e até a próxima. Acesse o site!